saber como gerenciar bem esses recursos. Mas não é só isso. A gente tem que evitar também que riscos que gerem a inelegibilidade, né, que a suspensão do direito de participar, de se candidatar no processo eleitoral. A gente tem que evitar também que se cometam determinados crimes eleitorais. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês. Como desenvolver uma trajetória política eleitoral e evitar esses riscos para que vocês não deixem de participar, né? Não coloquem em risco as candidaturas de vocês quando vocês vierem a ser candidatos, não só nessa eleição de 2022, mas também em futuras eleições de prefeito, de vereador. Eu estou vendo aqui que a Eduarda também, que é colega advogada, também está participando aqui do nosso encontro, não é, Eduarda? Que já disputou lá a prefeitura de Itangará e está aqui novamente com a gente, é um grande talento da política potiguar. E a nossa ideia é justamente contribuir para que vocês possam evitar esses principais riscos jurídicos. Tá? Então, eu preparei aqui, vou compartilhar aqui um documento. Isso aqui é uma técnica que o pessoal que dá aula digital quem é o gerenciador? Charliana, é você, Charliana? Sou eu. Eu posso colocar você como um co-host, certo? Para você compartilhar? Certo, por favor. Que aí a gente vai compartilhando. A ideia é que eu vá fazendo aqui algumas anotações, até mesmo das dúvidas de vocês, e aí a gente possa, no final, gerar um PDF e Pronto. passar para vocês. E aí Já eu vou pode aproveitar até passar antes já um PDF do que a gente fez nas eleições de 2020 para vocês, justamente de orientações de um guia, de um manual que a gente preparou nas eleições de 2020, para que vocês possam ter aí com vocês dos principais, do manual de disputar a eleição 2020. Agora de 2020. Regras, orientações práticas do que vocês podem conduzir no processo eleitoral. Estão dizendo que está travando aí. Voltei. Sim, Caio, voltou. Tá dando umas travadas, mas qualquer coisa a gente vai lhe avisando. Tá bom. Já posso compartilhar aqui, Charliane? Pode sim, fica à vontade. Pronto, pessoal. Conseguem... Deixa eu ver aqui. Pronto. A ideia é que a gente vá anotando aqui as principais informações. E aí, sempre que a gente vai falar nesses encontros, nesse evento, eu gosto de trazer um pouco do histórico. E como a legislação eleitoral ela foi sendo modificada, principalmente nos últimos 10 anos. E se você for olhar 20 anos atrás, na verdade, a gente tinha uma forma de fazer campanha muito diferente do que é hoje. Se você for olhar 2002, as eleições de 2002, por exemplo, eram campanhas que eram basicamente, não tinha qualquer fiscalização em torno das prestações de contas, não tinha qualquer controle das formas de financiamento de campanha eleitoral. As campanhas eleitorais eram basicamente feitas com showmícios, né, com grandes eventos, com grandes bandas, que exigia de todos os candidatos um grande volume de recurso financeiro
para ser utilizado nas campanhas eleitorais. E aí, o que acontece? Se você for ver, nos últimos 20 anos, a gente teve os principais escândalos nacionais ocasionaram mudanças muito drásticas na forma de fazer campanha. A gente tem lá, na primeira década, né, desse século XXI, por volta ali de 2006, na verdade, da primeira e da segunda, né, eleição de Lula, quando você tem um mensalão, né, do PT sendo desvelado nacionalmente. O que aconteceu naquela época? A gente teve um escândalo que começou nos Correios, né? Não sei se vocês se recordam daquela cena que foi gravada de um funcionário dos Correios recebendo recursos financeiros de propina, e a partir dali a gente tem Roberto Jefferson no Congresso Nacional denunciando o escândalo que seria do mensalão. E esse escândalo, ele demonstrou para a sociedade aquilo que muita gente já sabia de como era feita a campanha eleitoral, né, com muito caixa 2, com muito recurso financeiro que não transitava por dentro das campanhas eleitorais, mas aí a gente teve uma modificação na legislação eleitoral justamente em virtude disso. A gente teve um endurecimento da legislação eleitoral, né, para combater o caixa 2. A gente teve, por exemplo, sessões do Congresso Nacional do Duda Mendonça assumindo que ele recebia dinheiro de financiamento de campanha por meio de caixa 2, ou seja, de recursos que não transitavam pela conta de campanha que era fiscalizada pela Justiça Eleitoral, e ele recebia esses recursos por meio de caixa 2. Então, a gente tem um endurecimento da legislação eleitoral para dizer que era ilícito e poderia gerar cassação de mandato se fosse comprovada a existência de caixa 2. E a gente vai falar em torno disso um pouquinho mais na frente. E aí a gente teve também, aí já agora, na segunda década, né, nos anos 10, por ali, principalmente a partir de 2014, um outro escândalo nacional muito grave, que veio a ser desvelado por meio da Lava Jato. Isso também trouxe reflexos na forma de fazer campanha. Se você for ver, houve, a partir da reforma eleitoral de 2015, um encurtamento do período de campanha eleitoral. Houve também uma finalidade de evitar várias formas de fazer campanha eleitoral, né? Antes já tinha sido vedado o showmício, mas você tem a vedação ali de você ter aquelas baratinhas na cidade, de forma indistinta, aquele uso de carro de som indiscriminado, que antes a gente tinha e hoje já é bem mais limitado. Pela primeira vez se instituiu no país um limite de gastos das campanhas eleitorais. Antes, os partidos políticos definiam quais eram os limites de gasto de cada candidato. Então, na prática, na verdade, não tinha limite nenhum. Então, em 2015, a gente tem uma outra mudança, uma outra reforma eleitoral muito significativa, com a finalidade também de endurecer a legislação eleitoral e diminuir a influência da capacidade financeira nas campanhas eleitorais. A gente sabe, obviamente, que hoje em dia ainda o dinheiro é muito importante para, né, ganhar campanhas. Mas, principalmente aqui nos Jovens Líderes, a gente tem demonstrado exemplos de candidaturas que, com poucos recursos, conseguiram grandes êxitos. Então, por quê? E por que isso é possível? Porque também houve mudanças na legislação eleitoral que diminuíram a influência do poder econômico dentro das campanhas eleitorais. Então, para começar, eu queria justamente dizer isso. Nos últimos 20 anos, a legislação eleitoral brasileira foi modificada profundamente para diminuir a influência do poder
econômico nas campanhas eleitorais. E por que isso é bom para candidaturas como as que são lançadas no projeto que vocês participam, no projeto político que vocês participam? Porque isso permite que candidatos com poucos recursos, com grande organização, possam ter melhores resultados financeiros, melhores resultados eleitorais e alcançar mandatos que antes eram praticamente impossíveis de serem alcançados. E aí aqui a gente tem um exemplo muito claro disso, né? Que a gente teve, inclusive, nessa eleição de 2020. Né? E eu falo, obviamente, da eleição lá de Mossoró, ou então mesmo da eleição de Quebros, aqui em 2016, em Natal, que conseguiu bons resultados, mesmo diante de máquinas públicas e de máquinas eleitorais com muitos recursos financeiros. E mesmo lá em Mossoró, o partido desempenhou e teve resultados de derrotar uma oligarquia que dominou a história política de Mossoró durante décadas, que estava na prefeitura buscando a reeleição e que, mesmo assim, mesmo com poucos recursos, né? Era a história lá do menino pobrezinho contra uma oligarquia, e conseguiu ter resultados eleitorais de desbancar essa oligarquia e de eleger um candidato frente a uma máquina pública, frente a recursos financeiros vultosos, né? E teve esse resultado. Então, nesse primeiro ponto, o que eu quero dizer é justamente que a legislação eleitoral ela foi profundamente modificada. E isso tem consequências em estratégias políticas, em formas de comunicação, em como candidatos com poucos recursos podem obter bons resultados eleitorais. E o primeiro ponto, pessoal, é justamente uma preocupação que aí vocês, todo mundo deve ter, é justamente em relação a essa filiação partidária. O primeiro passo de uma trajetória eleitoral é justamente escolher qual partido se filiar. E como se filiar? E qual é a grande questão, inclusive jurídica, que a gente tem que entender aqui? Nessa eleição estadual, e, na verdade, na última eleição, a gente já teve uma grande modificação, que foi o fim das coligações. O que isso implica na prática, no projeto político de vocês, de todo mundo que é jovem, de que quer renovar a política como um todo? O que acontecia, pessoal, até a eleição de 2018? Os partidos políticos, eles não faziam, né, com exceção de várias, com algumas exceções, né? O Solidariedade sempre foi dessa forma, de estimular candidaturas, vamos dizer assim, puro sangue. Né? Então, por exemplo, em Natal, em 2016, o partido já fez aqui uma nominata, já disputou a eleição proporcional sem fazer coligação, quando ainda não era obrigada, mas em 2016, a eleição para vereador de Natal já foi feito sem formar coligações nas eleições proporcionais. Por quê? Porque já tinha preocupação do partido de se preparar para essa mudança, que veio lá em 2017, e de fortalecer o partido. Então, isso para quem vai disputar uma campanha eleitoral, para quem vai desenvolver uma trajetória política, a primeira questão importante que tem que ser realizada, que tem que ser analisada, é essa: qual partido eu vou me filiar? O partido proporciona que pessoas jovens possam ter destaque e possam ter um projeto político de alcançar mandatos eletivos, ou ela vai querer que eu seja só um batedor de esteira, me utilizar ali na campanha eleitoral e depois
não me dá protagonismo para que eu possa alcançar um mandato eletivo, que eu possa representar a população desempenhando um mandato de vereador, de prefeito, de deputado, o que quer que seja. Isso é uma questão muito importante, porque vocês vejam, hoje muitos partidos, inclusive para essa eleição, estão justamente buscando candidatos porque nunca se preocuparam com isso. Nunca chegaram e disseram, não, eu vou fazer um projeto aqui, orgânico, que eu possa ter uma trajetória de longo prazo para as pessoas, que eu possa investir em capacitação, em formação, para que elas possam ir disputando mandatos eletivos até conseguir a sua eleição. Porque nem sempre a eleição acontece na primeira campanha eleitoral. Muitas vezes é preciso que o candidato dispute uma, dispute duas, três, quatro, 5 vezes para que consiga êxito na disputa eleitoral. Precisa que a população vá conhecendo o candidato, que chegue o momento dele, que case com a proposta que ele está apresentando, com o desejo da sociedade. Nem sempre é de primeira que o candidato vai ter resultado eleitoral. E isso vocês podem ver em vários membros, inclusive do Solidariedade, principalmente do Solidariedade, de pessoas que vão construindo a sua carreira política, vão construindo até conseguir efetivamente o seu resultado eleitoral. Só que isso, infelizmente, não é uma realidade nos partidos políticos, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil como um todo. Só que a realidade jurídica mudou. E se vocês observarem, nessa reforma eleitoral de 2021, muitos mandatários, muitos deputados, muitos senadores trabalharam insistentemente para voltar à coligação, para fazer eleição com distritão, acabando com o sistema proporcional, para voltar às coligações, e a única coisa que avançou foi a questão das federações, que mesmo assim eu tenho muita dificuldade em acreditar que alguma federação vai ser efetivamente consolidada no Brasil. Mas esse cenário mudou e dificilmente vai ser revertido, porque veio com uma emenda constitucional que acabou de vez com as coligações no país, e para voltar, precisa que tenha uma maioria de 2/3, tanto na Câmara quanto no Senado. E muitos partidos não querem que volte a coligação, principalmente os partidos grandes. Então, a primeira preocupação que vocês têm que ter, e é um risco que vocês têm que evitar, é justamente de se associar com partidos políticos e de se filiarem a partidos políticos que não tenham esse pensamento de ter uma construção orgânica dentro do partido, de debater com diversas pessoas, de dar oportunidade para que as pessoas, mesmo sem grandes estruturas, tenham condições de disputar mandatos eletivos de forma efetiva, digna, e de construir uma carreira, uma trajetória dentro da política. Então, tenho essa preocupação. Que partido me filiar? Por quê? Porque as coligações acabaram. E as coligações, ao acabarem, também acabou essa forma de fazer política, de só se preocupar com o partido na hora de fazer coligação, de juntar 1 ou 2 candidatos de cada partido para fazer uma coligação, para manter os mesmos nomes dentro do parlamento, né? Dentro das câmaras de vereadores, dentro da Câmara Federal ou da Assembleia Legislativa. Então, primeira preocupação é essa. Segunda, infelizmente, vocês sabem que para fazer a filiação partidária, o partido tem que fazer lá a ficha de filiação e tem que enviar a relação de vocês, o nome de vocês para a Justiça Eleitoral. E o que a gente vê muito nas eleições, pessoal, são candidatos que muitas vezes ou o partido esqueceu, ou a pessoa não foi atrás,
e ela não cumpriu esse requisito de estar efetivamente filiada ao partido, de acordo com os bancos de dados que tem lá na Justiça Eleitoral. Existe um sistema chamado filia. Então, todos vocês, quando forem filiados ao partido, o partido político tem que entrar nesse sistema e informar a Justiça Eleitoral que vocês estão filiados a um partido. E aí, o que acontece? Muitas vezes o partido esquece. Muitas vezes, o que também costumou acontecer nos últimos anos foi que, antes, existia uma situação de dupla filiação. E essa situação de dupla filiação, quem estava em dupla filiação, antes, a Justiça Eleitoral cancelava as duas filiações. Teve a reforma eleitoral em 2015 e disse, olha, não vamos mais cancelar as duas filiações. Se o candidato, se a pessoa se filiou em dois partidos, vai prevalecer a filiação que fizer, que for a última filiação. E eu vou cancelar, a Justiça Eleitoral vai cancelar a filiação anterior. Só que, pessoal, o que tem acontecido muito nas eleições? Muitos partidos têm pegado os dados de candidatos, entram no sistema filia, mesmo sem a pessoa fazer a filiação partidária, mesmo sem preencher a ficha de filiação, vão lá e filiam a pessoa no sistema filia, no último dia de prazo de filiação. E aí o que acontece? A pessoa fica afiliada a um partido que ela não pediu a se filiar, para se filiar. Então, qual o primeiro risco que vocês têm que evitar? Conferir a filiação no sistema junto à Justiça Eleitoral. Qual o risco? Não está filiado ao partido político. Dados da Justiça Eleitoral. O que vocês têm que fazer? Solução: conferir a filiação junto à Justiça Eleitoral. Como é que eu faço isso, Caio? Eu posso obter a certidão de filiação partidária. Então, por exemplo, vai ter eleição de 2022. Eu quero me candidatar nesse ano. O que eu devo fazer? Me filiar ao partido político e, quando passar o prazo final de filiação, você entra no site da Justiça Eleitoral e obtém a certidão de filiação partidária. Qual o prazo de filiação partidária? Esse ano, para quem vai disputar eleição, 6 meses antes da data da eleição. Então, o prazo de filiação é até 2 de abril, não é? 2 de outubro é a data da eleição, primeiro domingo. 2 de abril tem que estar afiliado. O que eu vou fazer? 30 de abril, eu entro no site do TSE e eu emito a certidão de filiação partidária. Porque se tiver algum problema com minha filiação partidária, eu vou ter tempo de buscar auxílio jurídico e de regularizar essa minha filiação partidária. Aí você vai dizer, Caio, não acredito que isso é um problema. E eu vou dizer, toda eleição que eu atuo, tem problema desse de filiação partidária. Seja por falha do partido, seja por falha da pessoa, seja por falha da Justiça Eleitoral, que não processa direito os dados que são enviados, seja por má-fé de outros partidos. Tem partido que, como eu disse, filia a pessoa mesmo sem estar afiliada e cancela a filiação anterior. Então, esse é um risco que vocês têm que evitar e a solução é essa que eu estou dizendo a vocês aqui, de consultar a certidão de filiação partidária. Então, todo mundo que já está afiliado, mesmo quem já foi candidato,
entra lá, puxa a certidão de filiação partidária no site da Justiça Eleitoral, não tem erro. Você vai dizer, você vai digitar TSE, Justiça Eleitoral, certidão de filiação partidária. No Google, o TSE vai lá emitir, você vai colocar seus dados, seu número de título eleitoral. Se você não tiver filiado, entre em contato com a direção do partido, para o partido entrar, acionar judicialmente a Justiça Eleitoral, ou mesmo corrigir as informações no sistema filia para poder regularizar essa situação. Tá? Dúvidas até aí, pessoal? Eduardo, Afonso, alguém levantou a mão? O pessoal está colocando umas dúvidas, Caio, no chat. Aí depois você responde, caso queira responder no final. Caio, me tira uma dúvida. Pois não. Qual a importância quando a pessoa vai fazer a filiação de um partido? Qual é a melhor escolha? O que é que a pessoa deve fazer para a pessoa tomar essa decisão e ver que esse partido, sim, é uma boa escolha e que venha trazer a vitória, né, no caso? Pronto, vamos lá. Boa pergunta essa. Quem foi que fez? Júlio, né? Júlio, seguinte. Primeiro, você tem que ter uma identidade ideológica, né? Por mais que o partido ele não precisa ter uma clareza ideológica. Não tem nada disso na legislação dizendo isso. Mas ele tem um programa. Então, esse programa, ele está alinhado com o que eu defendo. Vou dar um exemplo do Solidariedade. Solidariedade é um partido que surgiu dos movimentos sindicais, que tem a pauta dele é a defesa da classe trabalhadora. Né? Então, eu estou alinhado com esses paradigmas? Não estou. Eu quero defender aqui o empresariado, eu represento uma entidade, o sindicato empresarial, eu não quero me alinhar à defesa da causa dos trabalhadores. Enfim, você buscar a identidade com o programa daquele partido. Por mais que isso seja muito abstrato, tem alguns partidos que você não tem identidade. Então, você tem que, primeiro de tudo, ter isso. Né? Tem partidos que são mais abrangentes, que são partidos de centro. Né? Por exemplo, o Solidariedade é um partido de centro. Não é um partido de extrema-direita, não é um partido de extrema-esquerda, é um partido de centro. Então, lá vai ter gente que convive com pensamentos mais sociais, gente que tem pensamentos mais liberais. Tem partidos que são mais à extrema-direita, tem partidos que são mais à extrema-esquerda. Então, você primeiro tem que ter uma preocupação, ainda que abstrata, com isso. Segundo, vai disputar eleição proporcional, vereador, deputado estadual e deputado federal, você tem que ter preocupação se esse partido vai formar um time de pessoas que vão concorrer que tenham representatividade, que tenham voto. Porque não adianta ter uma pessoa que tem muito voto e todas as outras pessoas não têm voto nenhum. Por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, não vai alcançar o quociente eleitoral e ninguém vai ser eleito. Então, e aí como é que eu escolhi isso? Esse partido faz trabalho de base, chama novas lideranças, dá oportunidade para as pessoas disputarem as eleições. Essas pessoas, esse partido que tem esse tipo de comportamento, vai conseguir formar, que a gente chama de nominatas melhores. E aí eu vou dar o exemplo, novamente, do Solidariedade, e você, Bruno Giovanni, todo dia você for ouvir o programa de Bruno Giovanni, ele vai lá dizer, o Solidariedade formou uma nominata boa para deputado estadual e formou uma nominata boa para deputado federal. Mas por quê? Porque o partido tem essa preocupação de formar novos líderes, como é esse projeto, de atrair pessoas que tenham interesse em disputar candidaturas. Então, Júlio, passa por aí. A escolha que vocês têm que fazer, e aqui, obviamente, sou advogado do partido, mas não estou nem fazendo nenhuma propaganda gratuita, estou só dizendo a realidade, e aí está aí a imprensa para comunicar isso, para comprovar isso. Tem que ter partidos que formem esse espaço de surgimento de novas lideranças. Né? Tem alguns partidos que têm essa preocupação.
Agora, vejam outros partidos que estão a essa altura. Tem outros candidatos, só tem um candidato e os outros estão só atrás de ser famoso batedor de esteira. Esse pessoal não tem compromisso em formar um partido político realmente. Porque o partido político, pessoal, nada mais é do que uma associação de pessoas que vão buscar defender determinados interesses da sociedade. Só que a pessoa não associa pessoas, não faz as pessoas participar, não discute internamente. Esse partido não vai ser um partido interessante para que, principalmente, novas lideranças se associem, porque elas vão ser só usadas e não vão ter qualquer tipo de protagonismo dentro do partido. E perceba que eu não estou nem dizendo da questão financeira e etc. Eu estou dizendo mesmo de dar oportunidade das pessoas efetivamente disputarem e não serem só utilizadas. Então, passa por aí, sabe, Júlio? Oi, Camila, pode falar. Boa noite, Caio. Me ouve? Sim. Pronto, vamos lá. Acerca da obrigatoriedade do percentual mínimo de candidaturas femininas, como é que o Solidariedade vê isso? Podemos fazer assim, um paralelo, um comparativo entre essa obrigatoriedade do percentual versus a autonomia partidária. Como é que vocês veem isso? Olha, aí é interessante você perguntar depois a Janiel, que está aí como presidente. O que eu posso falar? Que aí eu sou o assessor jurídico, participo das decisões políticas do partido. O que eu posso falar juridicamente? Juridicamente é que essa é uma questão que tem avançado muito fortemente, tanto na legislação quanto na jurisprudência, nas decisões da Justiça, tanto eleitoral quanto do STF. E a Justiça tem cobrado cada vez mais efetividade nessa política pública afirmativa da participação feminina. Seja destinando recursos mínimos para as candidaturas femininas, né? Aí, obviamente, não vai ser recurso para... Aí depende de como vai ser alocado esse recurso. Mas a legislação, a jurisprudência e os partidos têm cumprido olha, tanto percentual de candidaturas que forem lançadas tem que ter o mesmo percentual de recursos aplicados nas campanhas eleitorais femininas. Então, vai ter pelo menos 30% de mulheres, pelo menos 30% dos recursos tem que ir para essas candidaturas. E o mesmo vale para outras políticas afirmativas, como a questão das candidaturas negras e pardas. Então, o direito tem avançado para ter cada vez mais efetividade nessa questão da participação feminina na política. Você quer falar, Juniel? Quero, cara. Só para complementar. Como a gente sempre teve essa preocupação, e aí Caio está aí para provar, e as eleições estão para provar que a gente, assim, a gente sempre, como um partido muito organizado, a gente usa a legislação a nosso favor. Quase todos os partidos na eleição passada tiveram um problema com candidaturas femininas, desde o uso do recurso de forma errada, ou de candidaturas fakes, né, que é candidatura de femininas que elas só foram utilizadas para complementar. Então, assim, a gente faz esse trabalho de base e busca, de fato, candidatura de mulheres que elas vão, de fato, disputar a eleição com chance de vitória. A gente sempre buscou esse lado. Como a legislação está aí, e não adianta a gente guerrear contra ela, a gente precisa enfrentar ela e usar ela a nosso favor, as candidaturas femininas, para a gente, especialmente, que sempre teve uma Secretaria da Mulher muito forte e organizada, a gente trata ela de forma muito, muito especial, com muito compromisso, para que a gente não tenha nenhum problema jurídico no pós-eleição, que é o que a gente tem visto acontecer com outros partidos. Pessoal, então vamos lá. Aí avançando já para o segundo ponto dos riscos que eu quero falar com vocês. O outro ponto que em 2015, dentro dessa mudança legislativa que a gente passou nos últimos 20 anos, foi a forma da gente se comunicar em relação às questões políticas e eleitorais. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem mais liberdade para expressar nossa opinião como pré-candidato em relação às questões políticas e eleitorais.
Eu vou dar um exemplo aqui de Kelps, que aí vocês todos já estão acompanhando e a gente já vem acompanhando desde 2014. Kelps hoje se coloca como pré-candidato a deputado federal. Kelps fala sobre suas propostas que pretende defender na Câmara dos Deputados. Kelps critica os partidos de oposição, governos de situação, ele estando hoje na oposição. Então, hoje a gente tem maior liberdade. O que é que eu tenho que evitar em termos de comunicação e principalmente em pré-campanha? Primeiro, pedidos expressos de voto. Isso aqui é até meio óbvio, mas é importante a gente dizer. O voto em mim, quero você comigo, eu quero contar com o seu voto. Tudo isso, na comunicação de pré-campanha, são expressões que continuam sendo vedadas. Esse pedido expresso de voto antes do início da campanha eleitoral em si. Outro tipo de propaganda, outro risco, meios proscritos. O que quer dizer isso? Tudo que é ilícito durante a campanha eleitoral também é ilícito na pré-campanha. Exemplo, outdoor. Caio, eu quero fazer um outdoor para eu ficar mais conhecido na minha cidade. Você recomenda que eu faça? Não recomendo. Por quê? Porque o outdoor é uma forma que foi considerada ilícita durante a campanha eleitoral, justamente para baratear as campanhas. Um outdoor custa muito caro. Então, por isso, nas reformas eleitorais, esse meio de propaganda, que era muito utilizado anteriormente, era muito caro e desequilibrava as condições de disputa de uma campanha eleitoral. Por quê? Porque quem tinha dinheiro podia fazer outdoor e tinha mais destaque do que aquele que não tinha dinheiro e não podia fazer outdoor. Então, por isso, foi vetado. Então, isso é um meio que é ilícito na campanha, também é ilícito na pré-campanha. Outro meio vedado, showmício. Caio, vou fazer o lançamento da minha pré-candidatura. Posso fazer com uma banda? Não. Por quê? Porque é um showmício. Você está fazendo um evento político, por mais que ainda não tenha eleitoral, você não esteja pedindo voto diretamente, mas você transformou aquele evento político num showmício, porque você colocou uma banda para fazer uma apresentação. Isso caracteriza showmício. É um meio que é vedado na campanha eleitoral, também é vedado durante a pré-campanha. Outra forma, impulsionamento de campanha, impulsionamento de conteúdo nas redes sociais por terceiros ou com conteúdo difamatório. O impulsionamento na pré-campanha, ele é lícito, ele pode ser feito, mas ele tem que ser feito diretamente pelo próprio pré-candidato, com recursos do próprio pré-candidato, ou seja, com o cartão de crédito dele lá no impulsionamento do Facebook, por exemplo, e não pode ser feito por terceiros, nem pode ser feito para denegrir adversários. Por quê? Porque impulsionamento de conteúdo para denegrir adversários é algo que é ilícito durante a campanha eleitoral. Então, também é ilícito durante a pré-campanha. Então, pessoal, esses são alguns exemplos de alguns conteúdos que você não pode fazer
durante a pré-campanha, mas você pode dizer o que você acredita com muito mais liberdade, se colocar como pré-candidato, fazer reuniões, encontros para debater determinados assuntos políticos da sua cidade. Hoje é muito mais propício a pessoa se posicionar politicamente e se comunicar politicamente, e com isso, ir construindo a sua trajetória e sua história na política. Porque tem muita gente que só quer se posicionar sobre assuntos políticos, políticos de determinada cidade, determinado estado, no momento da campanha eleitoral. Só que aí você não cria relação, não cria posicionamento com a população. E aí quem não cria esse posicionamento, quem não é visto, quem não é lembrado, quem não assume determinadas posturas, e só se posiciona durante o período eleitoral, tem 2 pontos negativos. Primeiro, a concorrência. Durante a campanha eleitoral, vai estar todo mundo querendo discutir política, querendo chamar a atenção do eleitor. E segundo, o eleitor olha você com um pé atrás. Espera aí, esse cara passou aqui 4 anos sem falar de política, sem se posicionar, sem criticar, sem sugerir, sem fazer nada. Aí, durante a campanha eleitoral, vem fazer isso só para conseguir meu voto e só para ficar mamando nas tetas do governo e do Estado. Não, então esse cara aqui não merece minha confiança. Então, isso precisa ir sendo construído. E hoje, você tem essa possibilidade de você ir construindo a sua comunicação, né? E se posicionar perante a sociedade, perante o eleitorado, para quando chegar a campanha eleitoral, aí você vai dizer, olha, eu vinha dizendo isso e tal, e por isso eu peço seu voto, eu preciso de você para que eu possa executar isso que eu estava planejando anteriormente. Então, solução para esse tipo de risco. Planejar o conteúdo de sua comunicação e construir um discurso coerente ao longo de todo o período de pré-campanha. Caio, quando é que começa a pré-campanha? No dia seguinte da eleição. Acabou a eleição. Domingo, na segunda, você já pode começar a sua pré-campanha para a eleição seguinte. Tem esse período de pré-campanha específico. Então, você pode ir construindo suas pautas, projetos, entre outros. Realizar eventos de discussão. Tudo isso você pode fazer durante o período de pré-campanha e é lícito. Agora vamos chegar. Dúvidas até aí, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos lá. Caio, boa noite. Fala lá, Júlio. Pela sua opinião, então, qual seria a melhor escolha para mostrar à população, certo, que você seria um bom candidato e mostrar as suas opiniões a respeito daquilo que era para ser feito e não está sendo feito? Vamos lá. Vocês têm aqui no Solidariedade um cara que eu acho fantástico para orientar vocês contra isso, que é o Washington Rodrigues. Mas o que eu faria? Né? E o que eu sugiro? Aqui, por exemplo, teve um candidato em Natal que fez uma campanha muito interessante nesse sentido, que foi Anderson Lopes, na campanha eleitoral de 2020. Ele construiu, ao longo de 2, 3 anos, todo dia ia para a rua, mostrava um buraco, mostrava um defeito, mostrava um serviço público
que não estava sendo bem prestada à população natalense. Óbvio que sempre é mais fácil de quem está começando na carreira política, você apontar as falhas da administração. Por quê? Porque a maioria das administrações públicas no Brasil, elas não são boas, são ruins. Os serviços públicos não são bem prestados, a população não é bem atendida. Então, hoje é possível você ter estratégias de comunicação, de fiscalização dos serviços públicos, de apontar as falhas e sugerir propostas para melhorar esses serviços públicos. Tchau, Eduardo, até logo. Você pode prestar esse tipo de conteúdo. Agora, quando eu falo planejar o conteúdo, o que vocês têm que fazer? Estudar a administração do município. Eu falo município, mas também vocês podem ir para o Estado, olhar o portal da transparência, olhar as licitações que estão sendo realizadas. Breno Queiroga, que entrou aí, por exemplo, é um expert nisso. Breno, ele, por exemplo, é pré-candidato ao governo do Estado. Ele olha lá o portal da transparência, ele vê o diário oficial do Estado, vocês podem ver o do município. Se vocês querem trilhar uma trajetória numa eleição municipal, estão agora começando para futuramente disputar eleição não só de 2022, mas também de 2024. E mesmo que você vá disputar a eleição estadual, você pode tratar de assuntos locais também. Então, você pode ter acesso, participar, acompanhar as sessões da Câmara, pedir acesso à informação. Hoje, toda pessoa, com base, bota aí, anota aí, vou botar aqui, projetos, realizar eventos de discussão e debate, apresentar pedidos de acesso à informação. Vou botar aqui, entre aspas, lei de acesso à informação. Vocês podem, toda pessoa pode ir lá e pode solicitar. Eu quero saber quanto foi gasto com no combate à pandemia. Eu quero saber quantas máscaras foram utilizadas. Quem são os professores que foram contratados e estão na escola municipal tal. Eu queria saber qual foram as merendas, quais são os alimentos que estão sendo prestados à população. Na educação infantil. Então, isso são instrumentos que vocês podem utilizar de acesso à informação e de planejar esse tipo de conteúdo. Porque eu acredito que, assim, é mais simples desenvolver esse trabalho de fiscalização e de acompanhamento da prestação de serviços públicos. Eu sugeriria começar por aí. E aí, vocês têm aqui um grande assessor aqui no partido, se chama Washington Rodrigues, que também pode ajudar vocês na construção desse conteúdo. O Wilkerson levantou a mão também. É isso. Boa noite, Caio. Eu queria fazer uma pergunta que, assim, para muitos pode ser trivial, certo? Mas para mim não é muito trivial. Eu gostaria de voltar um pouquinho no assunto anterior, que não é o de comunicação e propaganda, e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nesse processo que se inicia na filiação partidária, depois você tendo a intenção de se candidatar por um partido, tem quantidade limite de vaga para candidaturas a um tipo de cargo, e você tendo a vontade de se candidatar, você precisa, como se dá o processo de convencimento do partido de que você é uma boa opção para se candidatar, entendeu? Porque eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do partido e alguns jovens também que disseram, eu vou me candidatar. Ou então alguém perguntar para mim, você vai se candidatar? Isso é uma pergunta que eu não sei responder.
Eu não sei responder se eu vou me candidatar ou é se eu quero me candidatar. É uma decisão minha, eu preciso convencer o partido de que eu sou uma boa escolha. Como é que se dá esse processo? Basta a minha vontade de dizer, acredito que não, que eu preciso de autorização ou pedir para ser lançado na nominata. Como é que funciona? De maneira bem rápida, assim. Muito boa sua pergunta, Wilson. Sim, você precisa de uma autorização do partido. Veja que não é só do presidente do partido, é do colegiado do partido. Essa decisão é tomada nas convenções. Toda eleição tem um período que são realizadas as convenções eleitorais. Lá, o estatuto do partido tem uma forma de realização dessas convenções. Vocês podem acessar aí o site do Solidariedade Nacional, lá tem o estatuto do partido e vocês vão, por exemplo, identificar como são feitas as convenções eleitorais. E a decisão do partido é estabelecida na convenção. O que vale é o decidido na convenção. E tem que seguir os ritos que estão lá na convenção. Tem que ter a convocação, os convencionais. Eles vão lá e vão votar. Você vai solicitar que o partido lance o seu nome como candidato. Mas vai ser o órgão de direção, a convenção, dentro de cada esfera. Então, se for a eleição municipal, a convenção municipal, for a eleição municipal, é a convenção municipal que vai decidir. É a eleição estadual, é a convenção estadual que vai decidir os candidatos. A convenção é um ato formal de decisão, essa decisão é soberana. Não é a decisão só do presidente, não é a posição só do secretário-geral, é a decisão da convenção do partido. A decisão colegiada. Entendi. Você pode solicitar, você pode desejar, mas essa é uma decisão do partido. Porque no Brasil tem essa regra de que não pode ter candidaturas avulsas. Então, não basta a pessoa querer. Tem que ter um partido para dizer, olha, ele quer e a gente também quer. É um casamento. Tá? Um casamento entre a pessoa e a associação de pessoas que constituem o partido político. Entendi. Então, é possível que a gente tenha mais pré-candidatos do que candidatos, por exemplo, tipo assim, esse evento aí, ele acontece próximo do período de campanha, não é pouco antes, alguma coisa assim? Sim, sim, sim. Então, é possível que eu me declare pré-candidato, sou pré-candidato a deputado este ano, e quando chegar na hora da campanha, o partido não... como é que se fala? A convenção. A convenção não me queira e não dê certo, e eu tenha feito uma pré-campanha, mas não faço uma campanha. Então, a pré-campanha, sim, é de minha vontade. Eu posso fazer sem problema nenhum. Eu preciso seguir algum ritual, pedir uma permissão para me declarar para ser pré-candidato, porque eu posso estar, de alguma forma, criando uma coisa que não é verdade, né? Eu, por exemplo, me declaro pré-candidato a estadual e, de repente, eu não vou ser candidato, entendeu? Eu não preciso de nenhuma autorização, eu só vou e sou pré-candidato, a partir de hoje, por exemplo. Isso. De acordo com as minhas decisões. Pode ser assim ou... Você é filiado a um partido, e eu sou filiado ao partido tal, ou então não, você não precisa nem ser filiado, você só precisa se filiar lá em abril, né? Até abril. Você pode, olha, eu sou pré-candidato, se você não tiver nenhum partido, você é pré-candidato, estou discutindo com alguns partidos por onde eu vou lançar minha futura candidatura, é uma decisão pessoal, você se posicionar como pré-candidato. Agora, se você ser candidato, aí depende de uma decisão do partido, porque o partido, na convenção, precisa escolher você como candidato. Compreende? De bola. Então, sim, pode ter mais pré-candidatos do que candidatos. Agora, vou lhe dizer na prática, certo? Principalmente em eleições proporcionais. Quem tem representatividade, o partido vai querer que seja candidato. Porque os votos dele vão contar para o partido como um todo. Então, se eu sou pré-candidato
e mostro que eu tenho densidade eleitoral, que eu tenho capacidade de conseguir voto, os partidos vão querer essas pessoas. Porque se ele não for eleito, os votos dele vão encontrar para o partido. Compreende, Wixon? Sim, compreendo. Mesmo que ele não seja eleito, então os partidos têm interesse de ter essas pessoas dentro como candidatos, né? Eu não Como sei eu disse, era vocês... uma pergunta bem trivial, mas assim, que eu não sabia. E eu acredito que tirou dúvida de algumas pessoas, mas muito bom o esclarecimento. Já dá para a gente sentir um pouco mais de liberdade de fazer as nossas estratégias. Eu não sei se vocês acompanharam aquele caso... Obrigado pela resposta. Por nada. Aquele caso de Fernando Mineiro, na eleição de 2018, que o Beto Rosado conseguiu o mandato, está conseguindo até hoje o mandato, mas ele só conseguiu o mandato porque teve um candidato a deputado federal, chamado Querinho, que é lá de São José do Mipibu, que teve, eu acho, entre 6 e 8 mil votos, e que favoreceu a candidatura de Beto Rosado. Na época era permitido coligação. Então, o Querinho não é nem, do partido de Beto Rosado, mas favoreceu a eleição dele. Então, os partidos tendem a querer essas pessoas que têm voto. Então, mas sim, precisa da autorização do partido, mas os partidos, em geral, têm interesse de fazer isso. E Bárbara está dizendo, mas no caso de Solidariedade, por essa abertura, é possível que haja um diálogo bem antes das convenções, permite que os pré-candidatos fazerem suas pré-campanhas. Sim, óbvio. Isso é uma construção, né, gente? Né, Bárbara? É uma construção que vai sendo feita no partido. As decisões vão sendo construídas e vão ser chanceladas nas convenções. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na disputa de Dória com o rapaz lá do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome dele agora. Eles fizeram prévias partidárias, né, para saber quem vai ser futuramente. Quem? Eduardo Leite, não? Eduardo Leite. Sim. Eduardo Leite. Obrigado, Camila. Com Eduardo Leite, né? Eles fizeram prévias para que escolhessem já de agora quem seria o pré-candidato do partido, mas mesmo assim não dispensa que futuramente tenha uma convenção para homologar esse nome do Dória. Compreende? Não dispensa essa formalidade das convenções. Tá? Mas é muito boa a sua pergunta. Pessoal, vamos lá. Fazer campanha exige dinheiro. E aí, quais são os principais riscos dessa questão financeira nas campanhas eleitorais? Primeiro, falta de planejamento. E aí eu já vou dizer, como é que eu evito isso? Eu primeiro tenho que saber quanto custa uma campanha eleitoral que eu quero disputar. Tem muita gente, essa falta de planejamento pega tanto quem tem muito dinheiro e na campanha eleitoral não sabe quanto gastar, quanto quem tem pouco dinheiro e vai para uma campanha eleitoral e aí faz todo tipo de absurdos financeiros para poder participar de uma campanha. Vocês vão disputar uma eleição, saibam que vocês vão ter que gastar dinheiro. Então, como é que eu vou fazer o planejamento financeiro para, na época da campanha, eu possa ter um orçamento para saber de onde vem meu dinheiro, orçamento com fontes de financiamento e despesas. E previsão de despesa. Paulo Henrique, não é animador, mas é a realidade. Vai fazer campanha, toda campanha custa dinheiro. E aí deixa eu dar um dado mais desalentador, Paulo Henrique. O dinheiro que vem do fundo partidário, do fundo eleitoral, não dá para custear todas as campanhas.
não dá para custear todas as campanhas. Se você pegar o fundo eleitoral, eu fiz esse cálculo na eleição de 2020. Se você pegar o fundo eleitoral, o fundo partidário, e dividir por todos os candidatos, daria R$ 1,50 para cada candidato. Então, não tem como você dizer que esse dinheiro do fundo eleitoral e fundo partidário vai chegar para todos os candidatos. Ainda tem aquela questão da reserva de recursos para campanhas femininas, o que é muito importante, e também para candidaturas negras e pardas. Né? Nessa última eleição passou a vigorar também. Então, precisa ter um orçamento. Mesmo que seja um orçamento pequeno, Paulo, mas tem que ter. E o fundo partidário e o fundo de financiamento de campanha, infelizmente, não vai chegar para todo mundo, porque não dá. Não é porque o partido não queira, o partido... Não dá. Não dá. Vocês depois Mesmo façam... com esse aumento, Caio? Mesmo com esse aumento. Gente, pelo amor de Deus. Depois, é que eu não fiz esse cálculo ainda. Mas depois você faça o seguinte cálculo. O cálculo total do fundo e a quantidade de candidatos. E divida. Só divida. Quantidade de fundo, quantidade de candidatos. Eu digo a vocês que não dá mais do que R$5. Eu aposto. Principalmente nessa eleição, que sem coligações vai ter mais candidatos, nessa eleição de 2022, vai ter mais candidatos do que na eleição de 2018. Por quê? Os partidos antes se juntavam com nas coligações e, ao invés de partido A lançar a nominata com candidatos, partido B lançar candidatos, eles se juntavam e os dois lançavam só uma nominata. Então, nessa eleição de 2022, vai ter mais candidatos do que a eleição de 2018. Então, mesmo que tenha crescido o fundo eleitoral, mesmo que tenha crescido a participação do fundo partidário, não vai chegar dinheiro para todo mundo. Principalmente com eleições presidenciais. Muito dinheiro acaba ficando nas eleições majoritárias. Porque tem mais tempo de televisão, porque precisa de mais estrutura para alcançar o estado todo. Então, é um dado, Paulo Henrique, e Gutenberg, acho que foi Paulo Henrique que falou, infelizmente, não chega, e não é só porque tem partido bonzinho, tem partido ruim, ou só privilegia um, e óbvio que tem candidatura que vai receber mais recursos. Geralmente são aquelas que têm mais chances de alcançar sucesso dentro de um partido. Os partidos querem eleger candidatos. Então, infelizmente, o que eu tento dizer para vocês, sendo bem franco, e o que eu digo em todas as minhas palestras, não tem dinheiro de fundo para todo mundo. Então, não... Aí, qual é já respondendo aqui a pergunta do Gutenberg. Qual é a primeira dica? Não conte com o dinheiro vindo do fundo partidário, do fundo de financiamento. Faça um orçamento, mesmo que seja um orçamento modesto. Eu vou fazer aqui uma campanha pé no chão, eu vou fazer uma campanha com pouca estrutura. Mesmo assim, tem que ter o planejamento. E o planejamento tem que ser, olha, fulano, eu vou precisar, o TBR está precisando aqui, qual é o orçamento que eu tenho que ter? Não tenho como lhe passar, porque vai depender dos seus objetivos, de como você vai pensar a sua campanha. E você tem que começar a fazer um planejamento. Eu disse, eu vou precisar, vou dar um dado. Ô, Caio. Eu vou fazer, Matias, terminar só esse raciocínio, eu abro a palavra para você. Vou fazer uma campanha. Partido político, eu quero que você me arranje contador, advogado e programa de TV. Certo? Eu quero que você me arranje advogado, contador e programa de TV.
E aí eu vou fazer meu orçamento. Meu orçamento eu vou gastar com aluguel de um veículo, eu vou gastar com combustível, eu vou gastar com impulsionamento na internet, eu vou gastar com material gráfico, eu vou gastar com tal e tal coisa, e eu vou gastar X. E você pode fazer desde já, esse planejamento. Vou dizer, eu vou gastar 15 mil reais. E aí você vai juntar 30 pessoas que vão dar 500 reais. Rapaz, fulano, esse ano eu vou participar de uma campanha eleitoral. Eu queria pedir que você, no período de campanha eleitoral, conseguisse para mim 500 reais para a minha campanha. Se você conseguir 30 pessoas que consigam 500 reais para você, já é um orçamento de 15 mil reais, que você pode dizer, eu vou gastar 2 mil no aluguel de um veículo, eu vou gastar 2 mil de combustível, eu vou gastar 3 mil de material gráfico, eu vou gastar 3 mil de impulsionamento na internet, eu vou gastar R$1.000 para fazer uma pessoa que faça imagens para a internet comigo. Percebem? Vocês fazerem esse tipo de planejamento e esse orçamento durante a campanha eleitoral. Porque lembrem, até mesmo durante a campanha eleitoral, vocês têm que ter cuidado com as fontes de financiamento. Desse dinheiro entrar na conta de campanha que é aberta por vocês durante a campanha eleitoral, da pessoa que vai fazer a doação ter renda para poder fazer esse tipo de doação, ou mesmo que seja você só pode doar até 10% do limite de teto de gastos para a sua campanha eleitoral. Então, você tem que fazer esse orçamento, prever as fontes de financiamento, prever com o que você vai gastar. Porque quem faz esse tipo de organização, durante a pré-campanha, e faz esse tipo de planejamento, ele não está, durante a campanha, feito louco. Fulano, me arranja dinheiro, fulano, me arranja dinheiro. Rapaz, faltou dinheiro aqui, eu vou precisar de dinheiro com a agiota. Eu vou precisar. Então, você tem que ter esse tipo de planejamento. Qualquer pessoa pode financiar a campanha, em tese, quase todo mundo. Menos, por exemplo, a pessoa é taxista, tem uma permissão de um poder público. Ela não pode, quem tem permissão não pode fazer doação. Não pode ser doação de pessoa jurídica. Eu sou empresário, qual o limite para financiar a minha própria campanha? O autofinanciamento, ele é 10% do teto de gastos. Ainda não saiu o teto de gastos em 2022, mas você tem que avaliar, quando sair o teto de gastos, você vai poder fazer autodoação, 10% desse teto de gastos. Então, possivelmente, você vai precisar que outras pessoas doem para a sua campanha. Então, compreendam que é preciso fazer esse planejamento para que vocês não corram risco durante a campanha eleitoral. E outra, você fazer nem empréstimo bancário. Mesmo empréstimo bancário, você tem limitações do que você pode fazer durante a campanha eleitoral. Você tem que fazer um empréstimo que você possa pagar até o final do período eleitoral. Então, tem uma série de limitações que você pode fazer para o autofinanciamento, para obter empréstimo. Então, você tem que fazer esse orçamento, esse planejamento muito bem detalhado, porque esse problema do financiamento de campanha pode comprometer a sua trajetória política. Vocês lembrem, por exemplo, da situação... Janiel, me lembra aí do deputado caçado, do PSOL, qual é o nome dele? Sandro Pimentel, Caio. Sandro Pimentel. Obrigado, Xaxá. Sandro Pimentel teve o mandato cassado por causa dessa falta de planejamento. Durante a campanha eleitoral, ele recebeu vários depósitos em espécie, de doações acima de R$1.000,
feitas em espécie ao invés de ser feito por transferência bancária. O que faltou a ele? Faltou um planejamento. De onde vai surgir as minhas doações? Quem vai fazer as transferências para mim? Bancárias. Acima de R$ 1.000 tem que ser por meio de transferência bancária. O que ele fez? Assim, o que a gente supõe que ele fez? Precisou de dinheiro, arranjou dinheiro, sabe-se lá como, e arranjou pessoas para depositar na conta dele, dizendo que o dinheiro era dele. Só que não fez transferência bancária. Isso foi considerado Caixa 2. Sandro Pimentel perdeu o mandato de deputado estadual e está inelegível por causa disso. Está inelegível porque faltou esse tipo de planejamento, faltou esse tipo de organização para que ele pudesse conduzir a sua campanha eleitoral. Então, outro risco, aplicação indevida de recursos do fundo partidário ou eleitoral. Muita gente recebe dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, e acha que é uma bênção, e quando acaba a eleição, vira um pesadelo. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral fiscaliza esses recursos com muito mais rigor. Então, tem que ser nota fiscal emitida até a data, até o dia da eleição. O recurso tem que ser pago com cheque cruzado ou transferência diretamente do fornecedor. Tem que ser comprovada a prestação de serviço ou entrega dos produtos e dos bens. Então, muita gente aplica, recebe esse dinheiro, não toma esses cuidados. O que a gente vê muitas vezes, pega esse dinheiro, tem gente que saca esse dinheiro, isso é um erro jurídico crasso. Dinheiro de campanha, pessoal, dinheiro dentro da conta de campanha, não se saca. Tem uma possibilidade de fundo de reserva e etc. Mas é tão burocrático e tão difícil que a gente recomenda não faça. Porque dá muito mais trabalho você comprovar, tem vários limites. Aprenda essa regra básica para vocês. Dinheiro de conta de campanha eleitoral não se saca. No máximo se transfere por meio de cheque, de preferência por meio de transferência bancária. Então, essa aplicação de recursos de fundo partidário e de fundo eleitoral é também um dos principais riscos jurídicos, porque, inclusive, desde a eleição de 2018, foi considerado crime eleitoral. Então, se você chegar, não, rapaz, tira uma nota aí para mim, para eu tirar esse dinheiro aqui, tu devolver esse dinheiro, fazer esse dinheiro circular, para eu dar para fulano, para ciclano, comprar voto, fazer alguma coisa desse tipo. Você fazer esse tipo de conduta é crime eleitoral. E, além de você ficar inelegível, você ainda pode ir para a cadeia. Então, tomem cuidado também com esse risco da aplicação indevida de fundo partidário, de recursos do fundo partidário do fundo eleitoral. A gente tem muita gente, inclusive da eleição de 2018, muita gente que a gente orientou muito, mas não caiu dinheiro, aí chega alguém e diz, não, rapaz, saca, a gente está precisando para a campanha, etc., e tendo que devolver dinheiro até hoje, da eleição de 2018. Então, tenham muito cuidado. Caiu dinheiro de fundo partidário, caiu dinheiro de fundo eleitoral, redobrem a atenção de vocês. Oi, Camila, pode falar. Caio, eu sempre tive curiosidade de entender esse processo, sobre a questão do fundo eleitoral, e tem um outro fundo também, né? Quem faz essa divisão proporcional dentro do partido é o próprio partido. Eu estou perguntando, ele faz o seguinte, ele divide de acordo com o que ele acha, ou com a pessoa que acha que tem mais probabilidade de digamos assim, vencer a eleição. Como é feita essa divisão? Qual é o critério? É o partido quem define o critério de distribuição do fundo eleitoral? O valor designado vai para onde? Para uma conta, para a conta do partido, e o partido faz essa divisão? Como que é isso? Pronto, vamos lá. Essa era a minha dúvida também, que eu ia fazer a pergunta.
Beleza, vamos lá. O dinheiro sai da União e a Justiça Eleitoral diz: esse dinheiro vai tanto para o partido A, tanto para o partido B, tanto para o partido C. O Partido Nacional tem os critérios estabelecidos na regra interna de como vai distribuir entre as unidades federativas. Chegando no partido estadual, ele vai dizer: eu tenho que reservar tanto para candidaturas femininas e tanto para candidaturas de pretos e pardos. Aí ele vai olhar quem são as candidaturas femininas, quem são as candidaturas pretas e pardas. E aí, dentro dessas pessoas, ele vai distribuir os recursos. Precisa ser igual entre elas? Não. Aí é da negociação interna do partido. É da negociação interna entre as pessoas que compõem o partido. A legislação ela vai até o momento de dizer: você tem que reservar tal percentual para aplicar com candidaturas femininas, tal percentual para aplicar candidaturas pretas e pardas. Certo? Mas é isso do financiamento, das fontes, do planejamento. Aí aqui eu vou dizer também, pessoal, Caixa 2. O percentual é... Vamos lá, deixa eu explicar como é que é o percentual que o Paulo está dizendo. Na eleição proporcional, o partido lançou 30% de candidaturas femininas. Ele tem que, do dinheiro que chega nele e vai ser aplicado nas eleições estaduais, ele tem que reservar 30% para aplicar com candidaturas femininas. Então, chegou 1 milhão, ele vai ter que reservar 300 mil para aplicar com candidaturas femininas. Chegou, o partido não lançou só 30% de candidaturas femininas. Ele lançou 40%. Então, ele tem que reservar 40% para aplicar com candidaturas femininas. E aí tem as candidaturas pretas e pardas. Aí, como é que faz esse cálculo? Você pega, é um pouquinho mais complexo, mas é o seguinte: separa candidaturas pretas e pardas masculinas, candidaturas pretas e pardas femininas. Aí, do percentual, você pega a candidatura pretas e pardas. Vamos dizer que dentro das candidaturas femininas, 20% são de candidaturas pretas e pardas. Então, dos recursos destinados às mulheres, 20% tem que ir para as candidaturas pretas e pardas. O que isso quer dizer? Se chegar a 30% de recursos para as mulheres, eu não posso aplicar somente em candidaturas femininas brancas. Eu tenho que também destinar 20%, nesse caso, nesse exemplo, né? Que é o percentual de candidaturas pretas e pardas lançadas, eu tenho que destinar 20% para essas candidaturas. Certo? Compreenderam isso aí? Deixa eu dar só um último exemplo aqui, que a gente já está há 1h30 conversando, mas eu vou acelerar. É o seguinte, Caixa 2, pessoal. Paz, eu recebi um dinheiro, não quero transitar ele pela campanha, porque eu não quero mostrar quem apareceu, quem me deu, não quero, enfim, já passou meu limite, não quero passar por dentro da campanha. Caixa 2, o que é? Todo recurso que é utilizado na campanha eleitoral, seja esse recurso em dinheiro, ou estimado em dinheiro, bens e serviços, que deveriam estar na prestação de contas e não estão na prestação de contas. E aí eu vou dar um exemplo. Eleição de 2020, na semana da campanha, a gente flagrou um candidato a prefeito que entrou numa agência de um banco, entrando com mãos vazias e saindo com um saquinho pardo, assim, um saquinho
Aquele saco, aqueles envelopes cheios. O cara ganhou a eleição. A gente obteve essa gravação, entrou com ação judicial, conseguiu a quebra do sigilo bancário e mostrou que nessa data ele sacou 10 mil reais e entrou na agência, no carro que ele alugou para a campanha, durante a campanha eleitoral. A gente tem grandes chances de caçar o mandato desse rapaz, porque ele sacou 10 mil reais na véspera da campanha eleitoral. Então, óbvio que 10 mil reais é ínfimo do que esse cidadão gastou na campanha eleitoral. Deve ter comprado muito voto, deve ter recebido muito dinheiro por fora, e etc. Mas esse ilícito dele, como foi, por exemplo, a situação de Sandro Pimentel, que recebeu dinheiro de origem não identificada, também é considerado uma hipótese de caixa 2. Porque não se sabe de onde a origem lícita, se a origem desse dinheiro é lícita ou não. E aí inverte o ônus da prova. Quem tem que comprovar se é lícito ou não é o candidato que utilizou de caixa 2. Então, esse é outro risco, é outra tentação de você utilizar dinheiro que não transita pela conta bancária, que não transita pela conta de campanha, que não entra na prestação de contas para poder fazer a sua campanha eleitoral. Então, outro risco que você tem que evitar, e tudo isso, pessoal, se resolve muitas vezes, óbvio, que tem muita capacidade de convencimento, que vocês têm que ter capacidade de organização, mas é muito de um planejamento. E vocês entenderem que o projeto político de vocês passa pela disputa de campanhas eleitorais e para fazer campanha eleitoral precisa de dinheiro, mesmo que seja pouco. Mesmo que você vá para uma campanha eleitoral, é que eu estou dizendo, o exemplo de 15 mil reais, não é que lógico que 15 mil reais não é pouco. Para muita gente é. Para Janiel, por exemplo, deve ser. Mas para mim não é. Né? Para muita gente, para vocês também não deve ser. Para a maioria de vocês também não deve ser. Mas exige esse planejamento de que vocês precisam desse planejamento financeiro também. O planejamento de campanha de vocês, a trajetória política de vocês, não pode passar esse aspecto despercebido, sem vocês fazerem um planejamento financeiro mínimo e dizer, olha, eu vou economizar aqui tanto por mês para poder disputar a eleição, eu vou fazer, ou então eu vou convencer tantas pessoas a pouparem o dinheiro e me darem esse dinheiro durante a campanha eleitoral, pessoas que tenham renda, porque ele só pode doar até 10% do limite do que ele declarou no ano anterior. Então, tudo isso vocês têm que planejar para poder fazer uma campanha eleitoral e evitar riscos jurídicos na trajetória política de vocês. Porque, por exemplo, a condenação de Caixa 2, como eu disse, a situação de Sandro Pimentel, ele está inelegível até 2026. Ele só vai poder disputar a eleição de 2028. Então, é quase uma morte política, né? Você passar 8 anos sem disputar uma eleição e depois recomeçar a sua trajetória política, é quase uma morte política. Então, esse é um risco jurídico muito grande que vocês podem passar. E vejam que aqui eu não estou nem falando de reprovação de prestação de contas, nem nada disso. Né? Que também pode ser risco que vocês podem enfrentar, apesar de que as reprovações de contas, por si só ter contas reprovadas não geram nenhum impedimento eleitoral. Mas, dependendo dos ilícitos que tem ali, pode gerar, por exemplo, uma ação penal, pode gerar uma ação de Caixa 2, de captação ilícita de recursos. Então, tudo isso pode ser riscos que você soluciona tendo um orçamento bem definido, planejando bem, de onde vai vir os recursos de vocês, onde vocês vão aplicar. E aí eu vou para o último ponto. Processo judicial, como eu evito? Abuso de poder político, abuso de poder econômico, Caixa 2 e captação ilícita de sufrágio. Esses são os 3 principais ilícitos eleitorais que vocês têm que evitar. O que é o abuso de poder político, cara? Isso é um gênero de várias condutas
que que os gestores públicos, ou quem esteja na máquina pública, pode cometer. Por quê? Porque usa a máquina pública com a finalidade eleitoral. Por exemplo, hoje o Robson Faria está inelegível, atualmente. Ele está condenado pelo TRE. Por quê? Porque na eleição de 2018, ele fez várias ações no governo do Estado que, no conjunto, foram considerados um abuso, o uso excessivo da máquina pública com uma finalidade eleitoral. Então, isso foi considerado um abuso de poder político. Hoje, Robson está inelegível, ele precisa que o TSE reverta essa decisão para ele poder voltar a disputar a eleição, mas a situação é que ele, atualmente, até se vier ou não essa decisão do TSE reformando, ele está porque ele teve essa situação de abuso de poder político. Abuso de poder econômico também é a mesma situação, só que com a questão dos recursos financeiros. Extrapolar o limite de gastos, o teto de campanha, usar recursos na pré-campanha. Pré-campanha, Caio, tem um teto de gastos? Não tem. Mas se você usa excessivamente os recursos financeiros na pré-campanha, você também pode ser considerado uma conduta abusiva. Aí Paulo Henrique está perguntando, qual percentual? Não tem um percentual fixo, tá? Não tem um limite fixo. Tudo aquilo que for desequilibrar as condições de disputa de uma campanha. Caio, tá, mas como é que eu uso como regra geral? Bom senso. Eu já ia perguntar, Caio, mas assim, Bom veja. senso. Bom senso. Bom Tem senso. eu já ia perguntar se tinha alguma lei que ponderasse isso, porque você está restringindo direito fundamental, e direito fundamental não pode ser restringido do nada, somente através de uma lei. Tem uma lei que pondere isso, ou é da cabeça de quem está analisando? Eu achei que isso ultrapassou, extrapolou. Quem é o responsável por considerar abuso ou não? Tem alguns parâmetros. Por exemplo, o teto de gastos de uma campanha eleitoral. O vereador hoje está, na última eleição, estava R$12 mil. Deputado, como eu disse, ainda não foi liberado o teto de gastos dessa eleição de 2022. Mas é muito bom senso. E aí, pessoal, aqui, aí não é puxando sardinha para a assessoria jurídica, não, e para os advogados, mas aqui eu vou botar a solução. Assessoria jurídica qualificada. Caio, vou fazer esse tipo de situação. Tem que ser analisado. Vou fazer esse tipo de ação beneficente. Vou fazer esse tipo de... Porque tem que ser analisado o contexto, se aquilo ali desequilibra ou não a eleição, analisar os precedentes, a jurisprudência, se outras situações foi considerada abusiva ou não. É muito pontual. Óbvio, gente, que eu não estou falando aqui de 200, 300, 1.000, R$2.000 em alguma ação eleitoral, em alguma ação política. Óbvio que desde que não seja meio proscrito, né? Um showmício, um outdoor, alguma coisa desse tipo. Mas é muito de como os recursos financeiros são aplicados de forma excessiva para desequilibrar uma eleição. Por exemplo, na eleição de Mossoró, em 2016, o pessoal abusou dos recursos financeiros. Né? Cláudia Regina ficou inelegível durante um bom período. Por quê? Porque abusou do uso de recursos financeiros na campanha eleitoral. E isso pode acontecer, inclusive, no período de pré-campanha. Então, infelizmente, não tem uma regra geral, um percentual previamente estabelecido. Porque, justamente, abuso é um uso excessivo do recurso financeiro ou da máquina pública com a finalidade de desequilibrar a eleição. Então, aqui, aí eu vou dizer, solução, assessoria jurídica qualificada. Tem que ter gente da área orientando vocês, tirando dúvidas. E aqui eu já me coloco à disposição de vocês. Está aqui. Vou tirar só o telefone aqui do escritório, mas está aí meu WhatsApp.
Se vocês quiserem mandar mensagem para mim, tirando dúvida, só não mande áudio, mas escrevendo, eu respondo todos vocês. Também lá no meu Instagram, se vocês quiserem seguir, está aqui o Instagram, Caio Vitor Barbosa. E, Caio, tal situação, estou precisando fazer tal coisa. Eu tenho o maior prazer e satisfação de responder vocês dos Jovens Líderes. Não divulguem para muita gente de fora, mas vocês que participam desse projeto, eu tenho a maior satisfação de poder ajudar vocês. O Caixa 2 eu já falei, e a captação em lista de sufrágio, pessoal, é a promessa e a entrega de qualquer vantagem, seja ela financeira ou não financeira, a promessa de cargo, algo do tipo, que ocorra entre o registro de candidatura e o dia da eleição. Então, esses pessoais são os principais riscos jurídicos aqui e de como vocês vão buscar encontrar soluções para que vocês possam ter uma trajetória política e evitar essas armadilhas que podem, no futuro, comprometer a trajetória política de vocês. Como eu estou dizendo aqui, algumas situações que já consolidam esse prefeito que teve a candidatura, que pode ter a candidatura, o mandato cassado, porque sacou dinheiro da conta bancária sem transitar em recursos, ou utilização da máquina pública para favorecimento de determinada campanha eleitoral. Então, eu estou dizendo, esses exemplos são os principais. Cuidado com filiação partidária, emitir certidão de filiação, na comunicação e na estratégia de pré-campanha, utilizar meios que são vedados durante a campanha eleitoral. Então, esses eu reputo, eu acredito que são os principais riscos que uma trajetória política pode ter e pode comprometer no longo prazo a trajetória de vocês e impedir que vocês sigam caminhando e disputando eleições. Eu acho que é isso, presidente. Não sei se Diego voltou, não sei se eu me estendi aqui um pouco demais. Não, Caio, foi ótimo. Diego, ele precisou se ausentar, mas desde já a gente agradece a sua presença, agradece a todos que se fizeram presente aqui na palestra. E como o Caio disse, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Nós vamos fazer o possível para tentar ajudar vocês. Deixar a palavra com o Janiel. Só agradecer, Caio, mais uma vez, pela brilhante palestra. Dizer a todos os jovens que quiserem entrar em contato, está lá nossas redes sociais do partido, Jovens Líderes, ou diretamente com a gente, comigo, com o Kelps, e para qualquer dúvida sobre filiação, sobre as candidaturas, a deputada estadual federal que a gente tem programado para esse ano, é só nos contactar. Um abraço a todos, boa noite, gente. Janiel, estou só dizendo aqui, estou compartilhando, acho que está carregando aqui ainda, mas eu vou mandar para a Charliana aí, para mandar para o grupo esse PDF dessa conversa que a gente teve hoje, e lá tem minha rede social, tem meu WhatsApp, podem falar comigo, que vai ser um prazer conversar com vocês. A gente coloca lá no grupo do Jovem Líderes. Show, pessoal. Um abraço, viu? Um abraço, Caio. Até a próxima.